Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Os nossos visitantes também, sejam bem-vindos, ao pessoal aí da live, Deus abençoe. Seja bem-vindo também, que Deus possa continuar usando este culto, a transmissão dele, para falar ao seu coração de maneira muito especial, como só ele pode falar. Eu queria pensar com os irmãos e queria trazer uma mensagem lá no livro de Salmos, no Salmo 139. Pode colocar aí, abrir sua Bíblia, pegar seu dispositivo ou acompanhar no Data Show. Os irmãos sabem que eu tenho um carinho especial pelo livro de Salmos. Todo mundo tem suas preferências no sentido literário, e eu gosto muito do livro de Salmos e sempre me sinto muito desafiado quando prego no livro de Salmos, porque para mim ele expressa tudo aquilo que nós sentimos e vivemos através do salmista. E o Salmo 139 é um salmo muito bonito, e eu queria toda a sua atenção para lermos o Salmo 139, que vai dizer assim, o salmista é Davi, e ele vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra não chegou à minha língua ou boca, e Tu sabes, já conhece toda ela. Tu me cercas de todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não consigo entender ou atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face ou da Tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do Seol, o abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim, me fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, nem a noite tão clara, escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Tu me formastes no interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo estrondoso ou assombroso, maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe bem disso. Os meus ossos não foram encobertos, e quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos e afastasses de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Penúltimo verso, 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Curve sua cabeça, vamos orar. Soberano Pai, glorioso Deus, obrigado por a oportunidade de nessa noite, mais uma vez, nos reunirmos como família de Deus para cultuar, bendizer o Teu nome. Aqueles que estão em algum lugar assistindo a transmissão desse culto, aqueles que saíram das suas casas para virem aqui, Senhor, para Te adorar, Te buscar, enquanto fazem isso, aprenderem de Ti, Senhor,
aqueles que não puderam vir por algum motivo, que o Senhor os visite segundo suas necessidades. Mas nessa noite, nós nos curvamos com o coração temente diante do Senhor e tremendo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em cada banco e em cada lugar onde alguém assiste este culto, a transmissão desse culto, há um coração que só o Senhor conhece, que passa por situações, que vive histórias que nenhum homem, às vezes nem a família que está tão perto sabe e conhece e pode descrever. Mas tu sabes, o salmista disse. Por isso, nessa noite, de forma muito especial, pela ação do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, manifesta teu poder e a tua graça, de forma que saímos daqui mais próximos de ti, com mais compreensão da verdade bíblica, com mais conhecimento de quem somos nós, à luz da sua palavra, para glorificarmos e bendizermos o teu nome. Assim eu oro, desde já, e agradecido, no nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, esse é um salmo atribuído a Davi, pelo menos pela maioria daqueles que estudam a Bíblia, e um dos salmos mais bonitos, uma poesia de fato, se lermos com muita atenção, sendo guiado pelo Espírito Santo, Davi vai apresentar seu coração diante de Deus, de forma que é uma experiência que ele conta aqui, que se nós pararmos e vamos ver algumas coisas aqui, das mais lindas poesias da Bíblia. Não é apenas uma doutrina que a gente deve crer, mas é uma verdade que devemos viver em gratidão a Deus. Nós não sabemos exatamente quando Davi escreveu esse salmo, mas todos os salmos têm um pano de fundo, pelo qual aquele salmista passou, ou o povo passou, seja uma experiência coletiva ou uma experiência pessoal. Davi foi o grande rei de Israel, chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas isso não faz de Davi alguém perfeito e não anula a trajetória humilde de Davi. Gostaríamos de lembrar aqui aos irmãos que Davi foi um homem muito humilde, preterido pela sua família, alguém que vivia nos desertos cuidando do rebanho do seu pai. Então Davi tem uma origem humilde, embora tenha sido o maior rei de Israel. E nessa experiência de Davi, isolado por muitas vezes no deserto, encarando feras no campo, defendendo os rebanhos do seu pai, expondo a sua vida, sendo odiado na época de rei por grandes povos, porque foi o rei que trouxe paz sobre Israel, não pôde construir a casa do Senhor, porque era um homem de sangue, e se foi de sangue de guerra, tinham muitos que odiavam. Então Davi tinha muitos motivos e razões para falar o que falou aqui nesse salmo, motivos de inimigos, de estar isolado, de estar desprezado, quando se esconde na caverna de Adulão, quando tem o seu filho que o trai. São muitos os motivos que Davi tinha. É possível, pelo isolamento e pelas palavras de Davi, que ele estivesse num momento de isolamento, meditando, pensando com Deus e em Deus sobre a sua vida e sobre as dificuldades espirituais que ele estava vivendo e as afrontas dos inimigos, dos seus acusadores. Tudo isso pode ser possível pelo tom que ele narra esse salmo. Solitário, no deserto, em silêncio, meditando sobre os atributos divinos. E é sobre isso que nós queremos falar. O objetivo desse salmo, então, é revelar a majestade e os atributos de Deus. Na teologia, a gente diz que Deus tem dois tipos de atributos: comunicáveis e não comunicáveis. Quais são os comunicáveis? Bom, Deus é amor, Deus ama e você também ama. Deus é inteligente, você também é inteligente. Deus pode discernir, você também é capaz de discernir. Então, há alguns atributos que estão em Deus e que Deus compartilhou, repartiu entre nós, e nós o temos. Mas aqui Davi vai falar de atributos que Deus não comunicou com os homens. Ninguém tem, nenhum outro ser na criação, nenhum outro ser no universo tem os atributos que Davi vai descrever aqui, de forma soberana, magnífica e profunda. E ele vai falar então da majestade dos atributos de Deus, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência e soberania. É o que o Salmo relata de forma muito profunda, uma experiência muito profunda de um homem que era pastor e que também era pastoreado por Deus, ali nos seus campos e aonde estivesse. É um salmo de confiança, de adoração e de consagração a Deus.
Esse salmo a gente vai repartir em 4 situações, e eu queria muita atenção da igreja, para que Deus iluminasse seu coração, e você saísse daqui bem melhor que entrou, mais perto de Deus, mais conhecedor de você mesmo e da sua própria existência. Do verso 1 ao verso 6, Davi vai falar da onisciência de Deus, de um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Do verso 7 ao verso 12, segundo as estrofes desse hino, ele vai falar da onipresença de Deus, de um Deus que ninguém pode se esconder. A gente às vezes pensa que pode, às vezes a gente se esconde de Deus, por assim dizer, mas ninguém se esconde de Deus. E do verso 13 ao 16, ele vai falar da onipotência de Deus e da soberania de Deus. Ele fala de que forma assombrosa o Senhor criou a minha vida. Os meus ossos conhecestes e formastes. E do verso 17 ao 24, este homem que passa por todas essas etapas, contemplando e sendo iluminado por Deus, ele se curva diante do Criador. Ele fala: Senhor, sonda-me, conheces os meus caminhos, sonda o meu coração. E é isso que Davi vai fazer de forma gloriosa. Eu trago aqui uma palavra, que é uma frase, supostamente por Charles Spurgeon. Ele diz assim: aqui temos uma das mais extraordinárias peças de meditação devocional da vida cristã. Salmo 139. E ele vai dizer: o salmista não apenas fala sobre Deus, ele fala com Deus. É exatamente isso que esse salmo vai nos ensinar. Eu quero relatar aqui a minha experiência enquanto preparava algumas semanas atrás esse salmo. Eu fui totalmente impactado por um salmo que eu já conheço há tantos anos. Quando mergulhei para estudar e começar a pesquisar sobre esse salmo, eu saí diferente, porque eu comecei a entender o quão Deus é grande. Aí você fala: pastor, mas você não sabe? Todo mundo sabe. Mas quando você vai a um salmo como esse, você tem a perfeita noção de quem é Deus, de quem é você, e como é que devemos nos comportar diante do Senhor. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu queria começar aqui no verso do 1 ao 4, a onisciência de Deus, o Senhor que sonda todos os corações. Ele vai dizer: Senhor, tu me sondas, no verso 1, tu me conheces. Davi exalta o conhecimento absoluto de Deus. A palavra aqui significa um minucioso estudo. É como um médico forense. O que o texto está dizendo é que de tal forma Deus conhece você, que é como um médico que ele abre você, ele conhece cada pedaço, cada parte desse corpo, quando ele vai dessecar esse corpo. É exatamente o que Davi está escrevendo sobre aquilo que Deus é em relação a ele. Esse Deus que Davi disse: Senhor, tu me conheces, tu me sondas. É exatamente assim. Ele vai no mais profundo da nossa alma. Não há nada que possamos ocultar, nenhuma ação, nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhuma pronúncia que venhamos a falar. Ele é exaustivo e pessoal quando se trata desse relacionamento com cada um de nós. É este atributo que a Bíblia chama, o que nós chamamos na teologia de a onisciência de Deus, de um Deus que penetra tão profundamente e sabe tudo. Não podemos esconder a nossa hipocrisia, não podemos esconder a nossa religiosidade, não podemos esconder os nossos pecados ocultos, não se pode esconder nada desse Deus. Davi está dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, eu não posso esconder nada. E a gente fica fazendo uma brincadeira com Deus de esconde-esconde, como se Deus, e isso é tão antigo quanto a história da criação, Adão estava se escondendo de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus. Davi está dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. É profundo demais a forma com que Deus percebe, se aprofunda no ser humano. Mas Ele faz isso de uma forma como ninguém pode fazer. Mas também não é só por uma questão de lhe acusar, ou ver por ver, não, é um consolo. Não precisamos fugir da presença de Deus para sermos amados. Tem gente que acha que Deus não ama por causa das suas falhas, dos seus erros, porque ele acha assim: Deus não vai me amar porque eu sou uma pessoa. Tem gente que carrega
esse sentimento dentro do seu coração, mas não se trata disso. Davi abre o seu coração e diz: eu sei que o Senhor me conhece e me sondas. Deus conhece por completo. E ainda assim, em Cristo decidiu lhe amar, porque Ele morreu por você, sendo você ainda pecador. E nós precisamos compreender essa verdade. Não há nada que possamos esconder dele. Isso não pode nos trazer terror, mas consolo. Desespero, mas esperança. Porque é nele que nós nos encontramos. É como um jardineiro, está fora de moda, não sei se por aqui na nossa região tem, mas quando falo em jardineiro eu vou logo me lembrar da Inglaterra, dos jardins dos palácios, da família real. Um jardineiro que cuida daquele jardim, ele sabe, ele conhece cada flor, cada planta, ele sabe aquelas que estão adoecendo, aquelas que não estão bem, aquelas que estão florescendo, ele sabe tudo. Eu estou tirando do menor para o maior. Deus sabe tudo sobre você. Quando você está bem, quando você não está bem. O que Deus não sabe sobre você? O Salmo nos faz refletir sobre isso quando Davi fala: tu me sondas, tu me conheces. Deus não apenas vê tudo, Ele vê você. Não é uma questão de ver tudo, Ele vê você, todo o tempo. Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. Porque a Deus não podemos esconder nada. Ele conhece perfeitamente e devemos viver por isso com reverência, com confiança diante dele, porque ele nos conhece e não fugir. E o salmista vai falar sobre isso. O conhecimento de Deus no verso 6, pode por aí, chega a ser incompreensível à nossa mente limitada. Ele vai dizer: tal ciência é para mim maravilhosa demais. Porque às vezes a gente se desafia a compreender aquilo que às vezes não é possível compreender. E o salmista diz: Senhor, quando eu chego diante do Senhor, tal é o teu conhecimento através dos teus atributos que eu não consigo alcançar, eu não consigo compreender. Meus irmãos, é como Spurgeon diz, não é alguém falando de Deus, é alguém falando com Deus, é Deus falando com o homem. Não se trata de eu apenas frequentar a igreja, ser religioso, errar aqui. Deus sabe tudo sobre você, e não há nada que você possa esconder. Davi admite que esse conhecimento é alto demais para os homens e para ele. Não se trata de entender Deus, mas de adorá-lo, mesmo sem entendê-lo. Ao invés de questionar os caminhos de Deus, deveríamos adorá-lo pela sua soberania e amor. Um pássaro, quando voa perto de aeroportos e vê aquelas grandes aeronaves voando, ele não sabe do que se trata. Ele só entende no sentido de: eu posso voar, eu sou livre. E é assim que nós deveríamos entender. Somos livres e devemos confiar na soberania de Deus. Ele não sabe por que ele voa, como ele voa, mas ele sabe que ele voa, porque o Criador o fez assim. Você percebe isso? Que a primeira parte desse salmo, do 1 ao 6, o salmista, ele mergulha em Deus para dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Porque o contrário disso, nós vamos cair numa armadilha de vivermos religião apenas, de omitirmos os nossos pecados, de não deixar que Deus os cure, nos liberte, de ficarmos nos escondendo aqui e acolá, como se fosse possível, mas às vezes é possível para a mente humana, que desconhece quem é esse Deus. Ele é onisciente, Ele sabe tudo sobre você. Não adianta pousar para esse ou para aquele de perfeição. Não adianta não querer demonstrar suas fraquezas e seus erros. Não adianta, porque isso não é evangelho. Isso não traz crescimento nem cura. Davi rasga seu coração e diz: Senhor, tu me conheces, tu me sondas. E Deus faz isso. Mas ainda, irmãos, na próxima sessão desse cântico, ele vai falar sobre a onipresença de Deus. Essa onipresença que nos protege. No verso 5, pode ir por aí. Ele disse:
tu me cercas por trás e por adiante. O Senhor está sempre perto. Do 7 ao 12 ele vai falar. A pergunta que Davi faz na retórica é a realidade gloriosa que o crente deve viver. Não há um só lugar, nem nos céus, nem no Seol, que as expressões que ele vai usar aqui no Salmo, aonde nem sobre as trevas, nem sobre a luz, e ele diz que para Deus não faz diferença. Ele diz o termo espírito aqui, que inclusive nós estudamos na EBD, refere-se exatamente isso, à presença ativa de Deus, a sua onipresença em todo e em qualquer lugar. Não há tempo e não há espaço para se fugir ou se esconder de Deus. Porque o Espírito de Deus, ativamente sobre o homem, está todo o tempo. E Davi vai falar e refletir sobre isso, agora não apenas pela ciência do eterno Deus, mas pela presença do eterno Deus. A onipresença divina, porquanto, não é apenas uma doutrina filosófica, mas uma verdade pastoral, porque Davi escreve um salmo e diz assim, começa, o Senhor é o meu pastor. É uma questão pastoral. É uma questão de alguém que lhe acompanha todo o tempo, em qualquer lugar, mesmo que você não entenda. Quando um crente está na cova, Deus está lá. Quando o crente está na angústia, Deus está lá. Quando o crente está no monte, Deus está lá. Quando um crente foge, Jonas, Deus está lá. Ele diz, para onde me ausentarei da tua face? E a gente brinca de esconde-esconde com Deus, não é? Não há como fugir de Deus. Ele está em todo lugar. Ele está no vale da sombra da morte. O salmista vai dizer isso. Ele caminha junto de você. Isso nos ensina que não há um momento da nossa existência andando com o Senhor que há abandono. Há muito crente que pensa que Deus o abandonou. Não existe esta possibilidade, porque Deus é onipresente e Ele estará com você em montes e em vales, em trevas e em luz, em dores e em alegrias. Deus sempre estará. Para onde você acha que pode fugir da presença do Senhor? Não há como se fugir da presença de Deus. Nenhum momento, não há fuga, não há esconderijo. Não há essa possibilidade. A imagem aqui de cercar nos remete a um soldado que é protegido pelo seu general. Ao contrário que muitas vezes nós pensamos, Deus me abandonou, eu estou sozinho. Não! A figura empregada aqui é de alguém que foi cercado pelo general, um soldado em perigo que o general manda a sua tropa e fala, proteja-o. É assim que Deus age. É assim que Deus faz com nossas vidas. É assim que o salmista está dizendo. É como uma criança que tem absoluta certeza da presença do pai. Meu pai vai chegar, meu pai vai me socorrer, eu não vou ficar aqui, meu pai vai me salvar. É como nós deveríamos pensar sobre Deus, porque Ele está presente em todos os lugares. Difícil para alguns crentes entenderem isso e a gente conjugar essa questão, mas ainda na sua mais terrível ação, sem propósito, sem medidas, sem racionalidade. Eu estou me referindo a Lucas 15, aquele filho que saiu. Sabe quando Deus abandonou aquele rapaz? Nunca. Nunca. Mesmo por um erro dele, Deus é onipresente, Deus estava ali. Concordava? Absolutamente. Queria aquilo para a vida dele? Absolutamente. Mas estava ali. Tanto estava que o fez cair em si, que falou o seu coração, que ministrou o seu coração. Deus nos cerca. E quando Deus nos cerca, Ele dissipa todas as trevas, meus irmãos. Deus está presente em todos os lugares. Porque Deus está presente em todos os lugares, nunca estaremos só.
mesmo no vale da sombra da morte. Não há lugar possível para se fugir do Senhor. Verso 7 e verso 8. Para onde, ele vai dizer, para onde me ausentarei do teu espírito? Se fizer nos céus a minha cama, a minha morada, se fizer debaixo da terra, para onde vamos fugir? Não há possibilidade. Isso é conhecer Deus. Isso é conhecer esses atributos que ninguém tem. E confiar e descansar. Deus não está limitado à geografia, a tempo, a espaço, a céus, a terra, a Seol, a nada disso. O seu alcance é total, absoluto. Em momentos de desesperos, quando parece que Deus está longe e nós nos sentimos assim, Ele está mais perto do que imaginamos. Aí tem aquela historinha, não sei de onde vem, li há muitos anos atrás, eu era criança, alguém contou, daquele indivíduo que está na beira da praia e passava sobre a sua consciência períodos da sua vida. E em alguns momentos, Deus estava presente, andando do lado dele, ali na beira da praia, quando os pensamentos eram bons e momentos bons da vida dele. E essa história, alguns talvez conheçam, e aí ele começa a pensar em momentos difíceis da vida dele. E nesse momento, na imagem mental dele, Deus não estava do lado. E a história conta que a lição é porque Deus estava o carregando no colo, nos braços, para dizer quando Deus nos deixa, quando Deus nos abandona, quando Deus não está conosco, não há um momento sequer. Davi então vai expressar no seu coração essa presença de Deus todo o tempo, em todo lugar, não importa aonde você vá, Deus lá estará com você. A presença de Deus dirige os nossos caminhos. Verso 9 e 10, pode pôr aí. Ele diz, se eu tomar as asas da alva, e se ali tomar as alvas da água, ele vai dizer na segunda parte, ali a tua mão me guiará. E por que Deus faz isso? Porque Deus quer guiar o seu povo. Porque Deus guia o seu povo. Em todo o tempo, Davi fala, Deus, tu não só me conheces, tu estás comigo, tu me guardas frente e trás, tu me guias. Guiar, ser guiado por Deus, é ser levado. E aí entra uma outra questão teológica que a gente às vezes nem sabe explicar, sabe falar, mas não sabe como explicar isso, porque de fato não dá para explicar. Escolha humana, soberania de Deus. Eu escolhi isso e não escolhi a melhor coisa, mas de alguma forma, se Deus, e eu estou falando dentro de um propósito eterno, de alguém crente e salvo, Deus está o guiando e ensinando de alguma forma. E Ele vai dizer, a tua mão me guiará. Deus não apenas está conosco, Ele guia o nosso caminho como um bom pastor. É a vara e o cajado dele que vai diante de nós, nos levando em todo o tempo. Ao tomar decisões importantes, devemos confiar na presença de Deus. Eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. Muitas vezes somos tomados pelas dúvidas. Apesar das dúvidas, Davi nos ensina que confiar nos atributos eternos, exclusivos de Deus, é alguma coisa maravilhosa. Mas ainda, na terceira parte desse salmo, Davi vai expressar a onipotência de Deus e a sua soberania gloriosa. O Senhor o forma no ventre da sua mãe, de forma assombrosa. Vai do verso 13 ao verso 16. Ele vai dizer assim, tu me formastes no meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Davi se volta para a obra criadora de Deus, e ele fala dos mínimos detalhes. Tecer aqui, nessa versão que lemos, traz a ideia de um artesão que está construindo uma obra. E aí a gente pode pegar aquelas rendeiras, que quando eu olho aquilo na TV, aqui no Nordeste tem essa arte, mas essa arte está em vários lugares do mundo, com redes e tantas outras formas de se trabalhar tecidos. Eu falo, como é que essa pessoa consegue? Como é que se cria uma coxa desse tamanho? Como é que se consegue fazer detalhes, desenhos, até nomes, dentro de um projeto desse? A ideia do texto é que Deus, de tal forma, pelo seu poder, Ele tece.
Ele cria de forma assombrosa. Ele diz: eu não consigo compreender, mas de forma assombrosa o Senhor no ventre da minha mãe. É o resultado do poder criador de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nesse sentido, a igreja se posiciona, deve se posicionar e não abrir mão. Cada vida humana, segundo esse salmo, é digna porque é criação de Deus. Isso fundamenta a nossa fé e não querer e aceitar e comungar com aborto ou qualquer tipo de exterminação de vida. Porque a Bíblia diz, esse salmo vai tão profundamente nas entranhas da pessoa de Deus, porque Ele mesmo ilumina, que Ele diz: quando eu era substância informe, não precisa nascer. Você já é pai, você já é mãe, se já há um feto ali formado. Porque segundo o texto sagrado e não a ciência, a mão de Deus já está tecendo, trabalhando cada detalhe, cada ossinho, cada célula daquele corpo. E esse salmista vai profundamente, numa época que não se tinha IA, que não se tinha nada desses recursos que temos hoje, de bibliotecas, de pesquisas, de enciclopédias, não havia nada disso, mas havia a presença real, a dedicação de um coração que escuta o Espírito Santo e que se entrega a não apenas falar de Deus, mas falar com Deus. E é o que esse homem está fazendo. E ele nos deixa aqui, através desse salmo, a grandeza da imagem de Deus que está formando alguém desde a sua concepção. Mas ainda Deus não apenas formou, mas Deus também escreveu. Olha o verso 16. Davi vai dizer: o Senhor não só formou. E aqui entra, eu sei, alguns não creem, preferem acreditar de outro jeito, não quero discutir isso, mas fica claro aqui que Deus predestina, escreve tudo. Ele vai dizer no verso 16: tu escrevestes tudo ao meu respeito. E como é que eu vou negar isso? E como é que eu vou negar esse Deus? E como é que eu não vou me render a esse Deus? Davi diz: Senhor, tu não apenas me formastes, tu escrevestes tudo no teu livro ao meu respeito. Doutrina da predestinação, de Deus conduzindo de forma gloriosa, soberana, a vida do seu povo. Efésios 1:11 vai falar sobre isso também. Nossos dias têm propósito. É isso que o Salmo está nos ensinando. Ninguém está aqui passando uma chuva. Os servos do Senhor não estão aqui sem propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você não reconheça, tenha suas dificuldades desde a infância. Mas segundo as Escrituras Sagradas, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo a fazer através da sua vida, apesar da sua vida, e na sua vida, meu irmão e minha irmã. E você precisa se render a isso, porque é assombroso a forma com que Deus está operando, e é explicitado nesse salmo. Nossos sofrimentos não são sem sentido, nossas alegrias são dádivas de Deus, nossa vocação, tudo isso é traçado pela mão eterna do Senhor. Até quando sofremos, Deus tem planos, Deus está agindo, Deus nos criou com um propósito, porque Deus nos formou com intenção, intencionalidade. Devemos viver uma vida de gratidão. Você não tem tudo que o outro tem, mas o outro também não tem tudo que você tem. Seja grato por aquilo que Deus tem te feito e te dado. Formados pela mão criadora do Senhor. 13-15, tu me formastes no meu interior, tu me tecestes. A linguagem aqui, como falei, é artesanal, porque Deus é minucioso em tudo. Não foi um acidente. Tem gente que brinca com isso, isso foi um acidente. Não foi um acidente. Foi o projeto e o plano de Deus para a vida do ser humano. Davi vai dizer: eu fui criado intencionalmente pelo Senhor. Isso dá valor à vida. Isso dá valor à sua vida. Isso dá valor à minha vida. A despeito que os homens aí digam o que quiserem ir fora. Deus nos conhece, cada detalhe do nosso ser. Você não foi feito por qualquer mão, mas pela mão do Criador do universo. E quando Davi se depara com essas três realidades,
do Deus de toda a ciência, me conheces e me sondas. Do Deus que me cerca pela frente e por trás, do Deus onipresente, não posso me esconder de ti. Do Deus Todo-Poderoso, que o ventre, já no ventre da mãe, o estava formando e já estava escrevendo todos os seus dias. Quando Davi começa a conversar com Deus e descobre por iluminação quem é esse Deus e o que esse Deus fez, a partir do verso 17, Davi se rende ao Senhor. E aqui está a beleza desse salmo, a rendição do homem. Veja comigo aí, a reverência e o desejo de santidade desse homem. Depois de decorrer e de contemplar aquilo que é Deus, Davi termina sem especulações a mais, mas com súplica. Ele vai à cruz de Cristo, ele é conduzido em uma oração sincera, a um exame profundo dos caminhos eternos. Aqui começa, que nós falamos hoje pela manhã, aqui discutimos isso, a teologia e o princípio da regeneração. Numa busca de se esconder de Deus mais, mas um convite para sondar-me. Davi agora não quer se esconder de Deus. Davi agora diz, o último verso do capítulo, ele diz, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum pecado. No verso 23, ao mesmo tempo, ele usa de humildade, mas também de ousadia para pedir a Deus, clamando ao Senhor por santidade e um exame profundo do seu ser. Ele medita nos propósitos daquilo que Deus estava ensinando para ele, para ser um adorador. Por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus e um humilde servo do Senhor. Davi, a partir de agora, começa a valorizar aquilo que Deus representa na vida dele, porque ele descobre quem ele é e quem Deus é. Ele diz, os seus pensamentos são mais altos que os meus, Senhor. Como um filho que admira o pai, pelo menos até certa idade, né? Todo pai passa por isso, né? Eu acho que a gente, como filhos de Deus também. É pequenininho, o pai é um herói. Está na adolescente, o pai é o super-homem. Vira homem, o pai já não sabe de nada. É todo mundo, eu já passei por isso. É terrível. Homem faça assim, não, o senhor não sabe nada não. Tá certo, tá bom. Eu sabia, agora eu não sei mais. Todo mundo passa por isso, todo pai sabe por isso. Davi agora se rende e fala, não, tu és Deus. Da mesma forma nós nos comportamos com Deus. Nós achamos que sabemos. Chega uma hora nesse relacionamento, porque ele é tão profundo e tão íntimo, né, que nós começamos a aconselhar Deus. Inclusive a pastoral que eu fiz aqui, eu falei sobre isso. É uma construção. Quem é o barro para dizer ao olheiro? Como assim? Mas a gente começa a querer questionar Deus e dizer como vai ser, como não vai ser, assim é melhor. Davi se rende, porque quando nós descobrimos as verdades absolutas de Deus, nós temos que nos render, irmãos, e dizer, Senhor, quem eu sou? Senhor, muda a minha vida, a minha história. Como um filho que se compromete e volta ao seu pai. O segredo da vida do sábio está em valorizar os pensamentos de Deus e não os nossos. Nós podemos pensar, pensamos, mas todos os pensamentos, e aqui foi dito pela manhã, à luz da palavra, nós devemos passar o crivo em tudo que vem a nós. À luz da palavra. Para ver se aquilo confere. É como uma peneira, como um filtro. Porque é melhor escolher os pensamentos de Deus do que os nossos pensamentos. Viva com consciência na presença de Deus. Confesse os seus pecados e caminhe em santidade. Versos 23 e 24. Por Deus. Confie na direção, mesmo no caos, porque Deus está ali. Descubra a vida com propósito, que só aqueles que entendem quem é Deus podem se colocar à disposição. Irmãos, o Salmo nos ensina que não há no universo um tempo, um espaço, uma molécula, uma célula onde Deus não esteja presente, dominando, dirigindo e agindo, em amor e em propósito, porque nada fora de Deus
nada em Deus é sem propósito, absolutamente nada. Quando Davi descobre tudo isso, ele diz, coloca o verso 23 aí para mim, por favor, eu quero finalizar com o verso 23. Ele se rende, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos. Essa é a conclusão que esse salmista chega, depois de se deparar com um Deus tão glorioso e soberano. Eu termino trazendo algumas lições aqui do Salmo, para que você pense e leve para a sua casa. Primeiro é o consolo para os aflitos. Esse Deus que conhece cada lágrima que nós derramamos, que está presente em cada vale que passamos, é o mesmo Deus que teceu sua vida, escreveu sua história e tem um propósito eterno para você. Pense sobre isso. É disso que se trata o Salmo. Em segundo lugar, com santo temor. Vivemos diante da face de Deus e não há como escapar disso. Nada se esconde, tudo é visto. Devemos fazer com reverência, com amor e vigilância. O Salmo nos ensina, através da vida de Davi, que devemos viver com santo amor e temor diante de Deus. Não podemos deixar que o nosso interior nos engane, nossa mente nos engane. Em terceiro lugar, os músicos podem vir. Em terceiro lugar, o valor da vida. Vivemos numa época em que o mundo nos seduz e induz a valorizarmos coisas e não pessoas. Objetos e não ser humano. O Salmo nos fala sobre o valor da vida humana, no ventre da mãe, da obra gloriosa do Deus onipotente. A igreja deve proteger e viver com foco na dignidade humana, amando o próximo, porque conhece quem o criou e sabe que Deus tem um propósito, o valor da vida, da sua própria vida, e de não desistir, nem de ti, nem do outro. Mas ainda o Salmo nos ensina sobre o descanso na soberania de Deus, mesmo em dias difíceis, e que não são poucos muitas vezes. Um pai sempre estará disposto a proteger e guardar o seu filho em um lugar de descanso. Esse mesmo salmo, esse mesmo salmista, vai dizer, tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu me levas a pastos verdejantes, tu me guias pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Esse mesmo salmista tinha diálogos profundos com Deus. Ele não falava sobre Deus, ele falava com Deus. E ele nos ensina que esse atributo poderoso de Deus, sua soberania e onipotência, deve nos consolar e nos trazer segurança nesses tempos terríveis de ameaças, de embates, para provar quem é o maior, quem manda mais, quem domina. Não. O crente deve ter em mente, desde a hora que acorda, a hora que levanta, quem domina e quem governa é Deus. Como diz as Escrituras, vocês são como marionetes na mão do Criador. Vocês são como um faraó na mão do meu Senhor. Ele endurece o coração de vocês para cumprir os seus propósitos e glorificar o seu nome. Para mim, vocês não são nada. Você não vai dizer isso para ninguém, para não ser preso, tá certo? Para nenhuma autoridade. Mas você pode pensar no seu coração sobre isso, porque você conhece o Deus que você serve. E por fim, a busca da santidade. Davi termina dizendo que Deus o buscasse, o sondasse de forma tão profunda. Peça ao Espírito que te sonde o coração e revele o seu pecado oculto, lhe guie pelo caminho eterno. Davi vai orar e ele se rende e diz, Senhor, por favor, faça isso. Esse salmo é uma doxologia profunda que glorifica a Deus e que exalta os atributos não comunicáveis do Senhor. Nos chama a uma adoração plena de santidade, de uma busca incessante para sermos melhores a cada dia. Esse salmo nos convida a não falarmos de Deus simplesmente, mas todos os dias falarmos com Deus. Que Deus aplique essa palavra no coração dessa igreja.